Opa, você chegou? Chegou no canal SOS Bible, o canal que te salva de todas as suas dúvidas bíblicas. Meu nome é Fábio Campos, você está no meu escritório, é um prazer te receber. Hoje nós vamos falar sobre hermenêutica. E você pergunta, o que é isso? Isso é de comer? Esse bicho morde? Não. Hermenêutica, essa palavra difícil aí, nada mais é do que a ciência ou a arte da interpretação bíblica. E como esse canal aqui fala de Bíblia, a gente tem que começar com o pé direito, já falando de como estudar a Bíblia. Por isso eu queria convidar muito você a que compartilhasse esse vídeo, deixasse o seu like e se inscrevesse no nosso canal, para que você possa ter sempre conteúdo de qualidade para você e para sua família. Então eu te vejo daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Tem pessoas que quando vão estudar a Bíblia, estudam ela de uma forma muito simplória. Você já ouviu a história daquelas pessoas que pegam e fazem assim, ó, folheia uma Bíblia e assim, põe o dedo no primeiro versículo que cair, ela acha que aquilo ali é a vontade de Deus para a vida dela. Uma vez um homem foi estudar a Bíblia desse jeito. Ele pegou e botou o dedo na Bíblia e falou assim, o que cair aqui é a vontade de Deus para a minha vida. Quando ele foi ler o versículo, estava escrito, foi Judas e se matou. E ele falou, será que Deus quer que me mate? Não, deixa eu confirmar. E novamente ele folheou a Bíblia, quando ele botou o dedo para confirmar, caiu naquele versículo que dizia assim, ó, não te mandei eu, ser forte e corajoso, faz o que tem que fazer. Ele falou, nossa, não acredito que é Deus querendo mesmo que eu faça isso. Deixa eu confirmar de novo. Ele pegou e folheou pela terceira vez a Bíblia dele. Quando ele botou o dedo na Bíblia, caiu naquele versículo que dizia assim, o que tens de fazer, faz-o depressa. Aí a história conta de forma criativa que o homem foi lá e se matou. Logicamente que isso é uma piada, isso não aconteceu de verdade, mas isso ilustra pra gente a maneira como muitas pessoas hoje em dia estudam a Bíblia, sem sequer se importarem de verdade em examinar o que é que eles estão lendo. Veja, Jesus disse que é pra gente examinar as Escrituras. Examinar é mais do que apenas fazer uma leitura superficial. A Bíblia precisa ser estudada profundamente. O problema, meu amigo, é que a Bíblia não é um livro qualquer. Ele foi escrito há muito tempo atrás por pessoas diferentes que falavam uma língua diferente, num tempo diferente, que tinha uma cultura diferente da nossa. E quando você vai ler a Bíblia com a tua cultura aqui do mundo ocidental, no ano 2020, a gente tem uma tendência muito grande de colocar o nosso pensamento e as coisas que a gente tem na nossa cultura dos dias de hoje no texto da Bíblia, em vez de tirar da Bíblia o que ela realmente quer dizer. Por isso, se criou uma ciência chamada hermenêutica. Então, o que eu estou falando para você é que existem duas maneiras de você ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia de uma forma devocional, apenas meditando naquilo que você está lendo, sentindo apenas aquilo que você quer sentir, ou você pode ler a Bíblia de uma forma científica, profissional, procurando entender o que as palavras queriam dizer no seu sentido original, o que a cultura daquela época ditava, querendo entender de fato o que o autor queria dizer para as pessoas naquela época, para só depois então você tirar uma lição para a sua vida nos dias de hoje. Quando você estuda a Bíblia com ciência, pesquisando de fato e prestando atenção na cultura, no tempo, na época, e o que o autor queria dizer para aquela época, você está praticando os princípios da hermenêutica bíblica, utilizando-se dos melhores métodos de interpretação. Veja, a palavra hermenêutica vem da palavra Hermes, que era o deus grego da comunicação. Os gregos, na verdade, acreditavam que os deuses não conversavam com os homens, por isso tinha um deus que era especialista em traduzir a mensagem dos deuses para os homens aqui da terra. E daí que nasceu essa palavra hermenêutica, em homenagem a esse Deus, o Deus da comunicação, da interpretação e da eloquência dos gregos. Então tem duas maneiras de você ler a Bíblia. Você lê a Bíblia com ciência, de uma forma expositiva, ou você lê a Bíblia de uma forma devocional, apenas meditando naquilo que você acha que o texto está dizendo para você. Agora me diz aí, amigo,
Qual dessas duas maneiras é que você acha que a maioria das pessoas estudam a Bíblia? A grande maioria lê a Bíblia de uma forma devocional, nada profissional. Eles leem a Bíblia como um livro qualquer. E a Bíblia não pode ser lida como um livro qualquer. E é por isso que acontecem erros como esse aqui que você vai ver nesse vídeo. Entramos em oração pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar a Bíblia? Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, professor? À vontade. Qual que é? Três. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Não houve uma interpretação equivocada? Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Então, amigo, o que você me diz desse vídeo aí? Você viu que ele leu a Bíblia de uma forma completamente errada. Aliás, até com erros de acentuação. Na verdade, ele não quis saber. Ele não procurou saber quando aquilo foi escrito, para quem foi escrito, qual era o problema que o profeta estava tratando, qual a língua original em que aquele texto foi escrito. Ele não quis saber de nada. Ele leu apenas com a própria meditação da cabeça dele. E quando você lê a Bíblia errada, isso te leva a tomar atitudes erradas. E ele foi lá e adulterou com a mulher do amigo. Isso é terrível. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando vai ler a Bíblia, para lê-la de uma forma um pouco mais profissional, de uma forma um pouco mais hermenêutica. Tá bom, pastor, eu entendi que eu não posso estudar a Bíblia de qualquer maneira. Então, o que a hermenêutica bíblica vem me ensinar? Bom, a hermenêutica bíblica, ela sistematiza, organiza e te ensina as melhores práticas de estudar a Bíblia, de como você estudar qualquer documento antigo. Por isso, a hermenêutica não é usada só na teologia, mas é usada também no direito, na literatura. Então, o que a hermenêutica bíblica faz é te dar alguns preceitos, algumas regras de interpretação que, se você usar, você não vai cometer tantos erros na hora de interpretar a Bíblia. Que princípios são esses, pastor? Como é que eu posso utilizar a hermenêutica bíblica na minha leitura da Bíblia? Bom, os princípios da hermenêutica bíblica são muitos, centenas. Mas hoje eu quero ensinar para você apenas 3, que eu considero os 3 mais importantes. O primeiro deles é o princípio da sola escritura, que foi inventado por Martim Lutero. E Martim Lutero dizia que a Bíblia, só a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. O que ele queria dizer, em outras palavras, é que a gente não precisa de nenhum outro livro e que a própria Bíblia era autossuficiente, que a Bíblia conseguia se interpretar por si mesma. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, ó, se tem um versículo da Bíblia que eu não estou conseguindo entender, eu não tenho que ir lá e colocar a minha ideia ou chamar a opinião de algum outro autor para me explicar aquele versículo. Não. Eu tenho que deixar que outro versículo da própria Bíblia me explique aquele versículo que eu não estou entendendo. Então, se eu estou lendo alguma coisa aqui em Isaías que eu não estou compreendendo muito bem, eu tenho que achar um outro livro da Bíblia que me explique aquele primeiro texto que eu não estava conseguindo entender. Porque a Bíblia se interpreta por si mesma. O segundo princípio que eu quero ensinar para vocês hoje é o princípio de toda a Escritura. Na verdade, houveram no passado pessoas que achavam que apenas algumas partes da Bíblia eram úteis e inspiradas. Eles rejeitavam outras partes. Mas na própria Bíblia existe um texto que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus
e é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nesse versículo, a Bíblia diz que é toda a Escritura. Esse princípio também diz que eu não posso pegar uma lição ou um ensinamento de apenas um versículo da Bíblia e aplicá-lo a toda a Bíblia. Na verdade, toda vez que eu ler alguma coisa em um dos textos da Bíblia, eu tenho que procurar saber em toda a Bíblia o que a Bíblia fala a respeito daquele tema, a fim de que eu conheça o que toda a Bíblia pensa a respeito daquele assunto, em vez de firmar a minha doutrina, o meu ensinamento, em apenas um versículo apenas. Ou seja, eu preciso de vários versículos que apoiem a minha doutrina, o meu ensinamento. Senão, eu estarei apenas olhando apenas um versículo da Bíblia isolado, sem entender muito bem o que o resto da Bíblia fala a respeito daquele assunto. Finalmente, o terceiro princípio que eu queria ensinar para vocês é o princípio que diz que um texto fora do contexto gera um pretexto. Ou seja, quando você lê um versículo da Bíblia, você tem que entender também o que está vindo antes e o que vem depois. Senão você pode cair numa interpretação errada. Você já ouviu alguém numa ligação telefônica em que ela está falando aqui de um lado sem a gente conseguir ouvir a conversa lá do outro lado? Pois é, quando você lê um texto e não olha o seu contexto, é a mesma coisa de você ver uma pessoa falando de um lado apenas da ligação. Você tem que entender aonde aquele texto se encaixa, quando é que ele foi escrito e por que ele está falando aquilo que ele está falando naquele momento. O grande problema de muitas pessoas é que eles muitas vezes interpretam um texto fora do seu contexto. E toda vez que você interpreta um texto fora do seu contexto, você acaba gerando um pretexto. É só você lembrar do vídeo do pastorzinho que acabou lendo a Bíblia sem olhar o seu contexto. E isso acabou gerando para ele um pretexto para ele ficar com a mulher do amigo. Cuidado com isso, hein? Pronto, meu amigo, você aprendeu o que é hermenêutica bíblica. Eu espero sinceramente que você coloque em prática os 3 princípios da hermenêutica que para mim são os mais importantes. O sola escritura, toda a escritura e também o princípio do texto dentro do seu contexto. Eu espero de coração que com esses princípios você consiga interpretar a Bíblia melhor e assim você consiga compreender a palavra de Deus melhor e cresça com ela em graça, virtude e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Porque esse no final é o intuito do nosso canal. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te dê um lindo dia na presença do Senhor. Tchau e até o próximo vídeo.